Alô, boa tarde. Sejam bem-vindos em nome da BIMED. Meu nome é Jorge Kawaj, eu sou gerente de Legal Compliance. A gente vai apresentar agora o painel Números e Tendências, Impactos e Insights para a Indústria Inovadora de Saúde, realizado pela IN3 Inteligência em conjunto com a associação. O objetivo do estudo é uma atualização do relatório setorial da BIMED, especialmente pontuando as variáveis que estão influenciando o mercado de dispositivos médicos, além de apresentar também números atualizados do setor, seguindo as definições da Anvisa de 2022 e uma projeção para 2023. Eu vou passar a palavra ao Leandro, que vai apresentar o estudo, e espero que todos aproveitem bastante. Obrigado. Vamos lá, então? Senhoras e senhores, então, muito boa tarde. A gente queria, como foi falado, assim, a gente vai fazer uma apresentação sobre impactos e tendências do mercado de dispositivos médicos. A gente usa como base o material, o estudo setorial da BIMED, que é um estudo que nós somos da IN3, né? Então é um estudo que a gente faz desde 2019, 2020, a gente faz esse estudo do setor de dispositivos médicos. Então aqui a gente pinçou algumas coisas que estão relacionadas com o mercado de dispositivos médicos e produtos para a saúde e trouxe como relatório de tendências, de impactos e tudo mais. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. E qualquer dúvida, qualquer colocação, a gente está aqui à disposição, tá? Então, como eu falei, o foco aqui são os impactos e os insights que são gerados a partir dos números do mercado de dispositivos médicos. A primeira coisa que a gente precisa fazer é entender o que é o panorama geral desse mercado de dispositivos médicos. Quer dizer, vou falar aqui agora quase que o resumo de tudo que eu vou falar aqui. Depois a gente vai explicando, tá? Vamos resumir aqui. Então, basicamente, sobre o que a gente está falando. Mercado de dispositivos médicos, tamanho dele, a gente está falando de consumo aparente, tá? Então é 7,4 bilhões em 2022. A gente tem uma projeção de 7,8 em 2023 e esse mercado pode ser até 6 vezes maior do que isso se nós considerarmos toda a cadeia produtiva da saúde que é impactada pelos números de dispositivos médicos, tá? Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa observar. O segundo ponto é o seguinte, a gente está numa tendência, esse mercado está numa tendência de estabilidade. E aí a gente vai entender daqui para frente por que está numa tendência de estabilidade, quais são os fatores que estão impactando isso. E o terceiro ponto são os fatores influenciadores desse mercado. Então a gente tem os fatores políticos, a gente tem os fatores tecnológicos, os fatores sociais e, claro, o restante da pandemia, né? A parte da saída da pandemia, que é a parte que a gente está agora, que ainda deixa os seus reflexos nesse mercado. Então, esses são os pontos que a gente tem que observar. E agora, vamos observar isso, vamos falar isso no contexto da indústria inovadora da saúde e de todos os players, né, que compõem o mercado da saúde. Sobre o que a gente está falando quando a gente vê esse número? A gente está falando o que a gente tem observado, né? Assim, a gente está observando uma tendência, um direcionamento para client share, fidelização, as políticas anti-churn e estratégia de preços. A gente tem visto isso acontecer em função dos impactos desse mercado. A gente está vendo estratégias referentes à verticalização do mercado, fusões e aquisições, né? Isso são questões que estão muito claras e são muito visíveis hoje. E a outra parte é inovações que estão sendo feitas sob medidas para os clientes, parcerias com planos de saúde e um aspecto que é muito importante, que é a interoperabilidade, né? Que é a integração dos sistemas nos prestadores de saúde, nos hospitais e nos laboratórios, por exemplo, e isso gerando inteligência também para a indústria da saúde. Então, todos esses aspectos, eles têm sido colocados, eles têm sido vistos, a gente tem observado, e eles são explicados pelos números que a gente está apresentando nesse relatório, né?
Então, vamos falar sobre isso e vamos falar como é que a indústria da saúde e os prestadores de serviço têm se movimentado nesse contexto, tá? Primeira coisa, vamos falar do tamanho e das tendências desse mercado. Primeira coisa, a gente tem que saber do que a gente está falando, né? Qual que é o tema aqui de fato? Olha só, a gente está falando de dispositivos médicos. E aí a gente tem duas formas de ver isso. Vocês lembram que eu falei lá em cima, que eu falei antes, que o mercado é de 7,4 bilhões em 2022 e ele pode ser 6 vezes maior? Pelo seguinte, hoje a gente está considerando uma análise baseada somente em dispositivos médicos. Então a gente selecionou os códigos, os grupos de produto, e aí a gente está falando de NCMs, por exemplo, que são os códigos da nomenclatura comum do Mercosul, que falam de importação e exportação de produtos. A gente selecionou os códigos que estão relacionados especificamente a dispositivos médicos. O que a gente não colocou nessa conta? A gente não colocou peças, insumos e outros artefatos que são correlatos a isso. Quando a gente coloca isso, senhoras e senhores, é que a gente tem um potencial de um mercado 6 vezes maior. E claro, esse mercado de peças, de insumos e de artefatos correlatos, ele é impactado, ele é influenciado pelo mercado de dispositivos médicos. Então, a gente considera o núcleo ali do mercado, mas a gente não pode desconsiderar o todo do mercado. Tá? Esse é o principal ponto que a gente está vendo aqui. Inclusive, aqui a gente tem a cadeia da saúde, a cadeia inteira da saúde. Né? Só para a gente ilustrar, que começa aqui nos fabricantes de equipamentos e dispositivos tecnológicos e matéria-prima e insumo, e aí vai andando, passando pelos fabricantes de produtos específicos, os pesquisadores, as instituições que fazem pesquisa, revendedores e importadores, os prestadores de serviço, e aqui se encaixam os hospitais, os laboratórios e tal, os fornecedores de insumos e serviços diretamente para esses prestadores, as operadoras de saúde e o SUS até chegar no consumidor final. Então, é importante colocar o seguinte, que aqui a gente está falando somente, os 7,4 bilhões, a gente está falando somente desses elos aqui. Ainda tem toda uma cadeia para frente que é impactada pelos dispositivos médicos de uma maneira geral. A partir dessa análise, e essa análise aqui ela é pertinente porque muitas das pessoas que têm interesse nesses números, que estão que aproveitam-se desses números de alguma maneira para fazer seu planejamento e tomar decisão, estão dispersas nos outros elos da cadeia. Então é importante saber que tudo que a gente falar aqui, mesmo que esteja focado ali, impacta e irradia para o restante da cadeia. Ok? Então vamos falar de número, só para ilustrar o que eu tenho para falar sobre o mercado como um todo. A gente tinha esse número que eu estou colocando para vocês, que é o desempenho econômico, o do consumo aparente de dispositivos médicos. Senhoras e senhores, quando eu falo de consumo aparente, eu estou falando de uma correlação entre importação, exportação e produção local. Ok? Então, assim, a gente considera a produção local, vê o que foi importado e subtrai o que foi exportado. Esse é o consumo aparente no país. Tá? Então, quando a gente está falando do consumo aparente, aqui em dólares, né, claro, é só para a gente padronizar a moeda, a gente está falando de 7 bilhões em 2021, 7,4 em 2022, 7,8 projetado para fechar 2023. A gente está falando aqui de 5% de 2022 para 2021 e mais 5% de 2023 para 2022. Isso é tecnicamente uma estabilidade, que é a estabilidade que eu estava falando com vocês antes. Tá? O mercado, então, ele está basicamente estável. E o que isso significa? Por que isso acontece? Esse é o ponto, e esse é o ponto que está relacionado com as empresas de vocês. Tá? Vamos falar disso um pouquinho mais para frente. Queria mostrar para vocês, ali a gente estava falando de consumo aparente. Aqui eu vou falar de balança comercial. Por quê?
Porque para comparar aqueles outros números que nós vimos, falei que o mercado podia ser até 6 vezes maior, para comparar esse número, eu não tenho como saber consumo aparente desse número, porque são muitos itens dispersos. Eu posso compará-lo quando a gente olha a balança comercial. Olha para você ver. Olha para você ver, é um negócio muito mineiro, né? Mas vamos lá. Vocês quase não perceberam que eu sou mineiro, né? Entreguei agora. Olha aqui. 2022, a gente tem 3,9 bilhões e a projeção para 2023 da balança comercial continua sendo 3,9 bilhões, uma variação mínima ali de 0,46%. Isso significa que, basicamente, a preponderância de importação sobre exportação. Quer dizer, esse número vai ser tão menor, né, essa balança comercial vai ser tão mais favorável quanto mais exportações nós tivermos com relação às importações. Mas vamos explicar, eu queria só comparar isso aqui para vocês verem. A gente está falando de uma balança comercial de menos 3,9 bilhões quando a gente está falando de dispositivos médicos. Se a gente for para o mercado como um todo, o total do mercado, aquele mercado todo da cadeia de valor que eu falei com vocês, incluindo peças e insumos, a gente está falando de 24 bilhões. Então é 4 para 24. São 6 vezes mais quando a gente está falando do mercado como um todo. Tá? Esse é o ponto. Esse aqui é o principal ponto. Né? A gente tem, de fato, um mercado muito maior impactado quando a gente está falando de toda a cadeia produtiva que é, de alguma forma, influenciada pelas empresas de dispositivos médicos. Tá? Mas vamos lá. Vamos seguir aqui. Como que esses números se explicam? Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês sobre a explicação desses números é uma ajuda que a gente teve da estatística para que essa análise ela fosse mais aprofundada, tá? É o seguinte, a gente vinha fazendo as tendências desse mercado a partir de uma coisa, de uma metodologia que se chama CAGR, tá? Essa metodologia, ela é uma metodologia, bom, eu não vou explicar tecnicamente, mas ela é uma metodologia que, para ela funcionar, ela precisa que os números estejam estáveis, que exista uma estabilidade, uma coisa que a gente chama de estacionalidade. Ou seja, os números sejam constantes e a curva seja crescente com uma determinada linearidade. Quando a gente estava fazendo as tendências com esse CAGR, a gente viu que a gente não estava acertando tanto. E aí a gente começou a fazer tendência com uma outra metodologia que se chama ARIMA. Essa metodologia estatística, ela considera os fatores pontuais, ou seja, uma não estacionalidade, ou seja, o mercado de saúde ele é influenciado por fatores pontuais. Isso quer dizer o seguinte, coisas pontuais que acontecem no mercado têm impacto muito grande em dispositivos médicos, quer dizer, a indústria, o mercado da indústria da saúde, ou de hospitais, de laboratórios, são muito impactados por coisas pontuais que acontecem. Tá? Então, isso foi o principal achado que a gente teve quando a gente mudou a metodologia. Por quê? Com essa metodologia aqui, ARIMA, que considera fatores pontuais, a gente começou a acertar muito nas projeções. Tá? Então, isso foi um indicador para a gente estudar isso. E aí, quais são esses fatores pontuais que impactam o mercado? São vários. Mas a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, quando o mercado está estável, o que a gente está vendo muito fortemente no mercado, tanto de indústria quanto de planos de saúde, hospitais, laboratórios? A gente está vendo que cada vez mais estão sendo realizadas, estão sendo aplicadas estratégias de fidelização e redução do churn e de client share, ou seja, de crescer a sua participação dentro do próprio cliente. Ok? Então, isso aqui já é um insight, porque o mercado todo está fazendo isso, não é especificamente da indústria, o mercado todo está nessa mesma vibe, vamos falar assim. E o outro ponto aqui é o seguinte, quais são os influenciadores do mercado, então, de dispositivos médicos? Esses influenciadores pontuais. De que a gente está falando? A gente está falando de questões políticas, né, que estão relacionados, por exemplo, com tributos sobre importações.
isso impacta muito o mercado. Por quê? O que a gente está falando aqui? Durante a pandemia, o mercado tinha zerou a alíquota, por exemplo, a alíquota de importações de produtos médicos, incluindo dispositivos médicos, né? O mercado virou, quer dizer, a pandemia acabou e essa alíquota zero continuou. Então, isso tem um impacto muito grande, porque isso estabiliza a balança comercial, ou seja, continuamos tendo muita importação, estabiliza a balança comercial, isso contém, de certa forma, os impulsos da indústria nacional, porque a gente precisa de mais estímulos à indústria nacional, e a indústria nacional precisa ser mais pujante, precisa ser corajosa, né, no sentido prático da palavra, ainda mais, né, precisa redobrar aí a força e a coragem para poder atuar sobre isso. E a gente tem uma constância da oferta e demanda, né? Isso aqui impacta muito o nosso mercado, né? Impacta muito o mercado de dispositivos médicos. Um outro fator que impacta muito o mercado é a tecnologia de ponta, é a transição de tecnologia que a gente tá observando hoje, né? Isso se aplica para todos os mercados, mas a gente consegue ver isso aqui muito claramente no mercado de dispositivos médicos. Por exemplo, quando a gente vai avaliar especificamente o mercado de diagnóstico por imagem, né, que são os dispositivos, enfim, os equipamentos e dispositivos de diagnóstico voltado para a imagem, a gente vê claramente o que aconteceu. Em 2021, de 2021 para 2020, né, assim, fazendo a retrospectiva, a importação, esse número está para baixo, porque a importação cresceu muito nesse período. Por quê? Claro, a gente tinha aí a pandemia e existem muitos dispositivos de imagem que estavam ligados aos cuidados da pandemia. Então, a importação cresceu muito, inclusive importação emergencial nesse período. A gente teve aqui um leve crescimento de 2021 para 2022, que foi quando começou a entrar no mercado de uma maneira mais forte, talvez até estimulado pela pandemia, mas começou a entrar no mercado dispositivos, por exemplo, ligados à inteligência artificial, que são dispositivos que estão mais focados nos padrões de imagem, né? Identificar padrões de imagem. Isso é relevante porque isso muda um pouco a configuração do mercado. A gente vê ali que a tendência para 2023 é que as importações elas retraiam um pouquinho. Mas por quê? Porque esse mercado ele foi muito abastecido em 2021 e 2022. E o ciclo de venda dele é longo. Assim, você não compra todo ano um equipamento de imagem. Então, o que aconteceu aqui? O mercado ele foi impactado por essas novas tecnologias, ele foi abastecido e agora a gente está num período de estabilidade, que explica aquela estabilidade lá que nós vimos antes, mas o ponto aqui é que, embora ele seja, a nossa balança comercial ainda continua muito negativa, o número continua muito negativo, ou seja, ainda somos carentes de importação. Nesse sentido, o mercado ainda é dependente da importação, não somos carentes. E isso está muito ligado com esses softwares de inteligência artificial. Isso aqui, talvez, diagnóstico por imagem seja o principal mercado que impacta dispositivos de uma maneira geral. E ele aqui, o uso de tecnologia de ponta, explica um pouco essa estabilidade. Se a gente for, por exemplo, para a cirurgia, que é um outro mercado muito importante dentro de dispositivos médicos, a gente vê um movimento parecido, né? Só que dentro de cirurgia, o movimento começou, a gente teve uma retração ali das importações no ano de 2021. Quando a gente compara com 2020. Cirurgia, ao contrário de diagnóstico por imagem, cirurgia é mais emergencial, né? Assim, as cirurgias têm um caráter mais emergencial. 2020, quando começou o movimento da pandemia e o governo liberou importações emergenciais para suprir o mercado, a gente teve aquele impulso ali grande em 2020, o mercado foi suprido, a gente teve 2021 menor de importações, e aí o que aconteceu? Em 2022, a gente teve a inserção
de produtos como aqueles voltados para cirurgia robótica, né? Então a gente vê ali um leve aumento nas importações de 2022, muito focado nesse aspecto específico. E agora, mais uma vez, o mercado é suprido e ele volta para a estabilidade em 2023, de acordo com as nossas com as tendências que a gente conseguiu visualizar. Então, o mercado de dispositivos, muitas vezes ele funciona assim. Existe um boom de importações, o mercado é suprido, ele volta para a estabilidade, e um tempo depois há uma nova tecnologia, tem mais um boom de importações, depois ele volta para a estabilidade. O mercado reage assim. Na média, ele está estável, que é o que a gente falou no início aqui. Tá? Então, isso aqui, essa explicação, essas duas aqui, eu pensei 2 exemplos aqui de diagnóstico por imagem e de cirurgia para explicar esse movimento de estabilidade que a gente viu lá em cima, né? E aí o que a gente tem? Quais insights que a gente tem aqui agora? O mercado de dispositivos ele é muito caracterizado por inovações específicas, né? Inovações sob demanda. Então a gente tem a cirurgia. Dentro de cirurgia, a gente tem cirurgias que podem ser substituídas pelo uso de material robótico, de dispositivos robóticos, e a gente tem inovação muito voltada para isso. E aí depois a gente retorna para o estado normal. Então, isso é inovação sob demanda, para atender dores e demandas específicas. E aí depois a gente volta para o estado normal. O mercado ele é muito caracterizado dessa forma, né? Esse mercado. E interoperabilidade. Interoperabilidade é um movimento que a gente tem dentro hoje de hospitais, de laboratórios, para integrar os sistemas internos, para oferecer principalmente mais eficiência, tanto na jornada do paciente, quanto nos custos internos de laboratórios e hospitais. Muito da inovação que a indústria pode levar para hospitais e laboratórios está relacionado com interoperabilidade, com integração de sistemas. E a interoperabilidade também gera informações, gera dados que, por outro lado, eles alimentam a indústria com inteligência. Então, com dados, com informações relevantes para a indústria fazer seu planejamento. Então, isso aqui é muito relevante também, nesse sentido, no sentido de como fazer isso, de como que isso tem sido feito, né? Isso aqui, quando eu estou falando de insights, eu estou falando de observações do mercado de uma maneira qualitativa, que são explicados ou explicam os números que a gente tem visto, tá? Que a gente está vendo no estudo. Avançando um pouco mais, a gente pode falar aqui dos impactos da pandemia de Covid-19 sobre esse mercado e quais são esses impactos principalmente. Eu não vou discorrer muito sobre isso porque é óbvio, né? Assim, os mercados, o impacto da pandemia é óbvio no mercado de saúde e tal, isso já tem sido muito falado e tal. Vou dar só mais um exemplo com números para a gente ver como que foi esse impacto, como que é esse impacto na prática, né? Assim, os OPMS, que são órteses, próteses e materiais especiais, tem um caráter muito interessante que é o seguinte. Em 2020, vocês podem ver aqui que a balança ela ficou um pouco mais positiva do que em 2019. 2019 era o normal, o número vinha constante. 2020 ela ficou mais positiva. Por quê? Porque as importações elas decaíram, elas diminuíram. E por que isso aconteceu? Porque OPMS não são materiais que estavam relacionados diretamente com os cuidados da pandemia. Pelo contrário, os OPMS estão relacionados com procedimentos eletivos que ficaram represados durante a pandemia, né? Eles não foram feitos, eles não foram absorvidos pelo movimento da pandemia. Então a gente vê aqui a retração clara, né, das importações e na medida que a pandemia foi arrefecendo, a gente vê lá o aumento novamente das importações, né? E o que acontece depois? O que tende a acontecer depois? Mais uma vez, como todo o mercado de dispositivos médicos, como eu falei com vocês, esse mercado ele estabiliza. Depois que ele é suprido, ele estabiliza e ele volta para o seu tamanho original. Então, se a gente pegar ali 2023,
a gente está vendo que ele é parecido com 2019, que era o que a gente tinha antes da pandemia. Então esse mercado, ele retraiu no início da pandemia, para dar lugar aos cuidados específicos da pandemia, ele foi voltando até essa estabilidade novamente no ano de 2023. Tá? É uma explicação e é só um resultado quantitativo, uma visão quantitativa do impacto da pandemia. O que a gente pode tirar disso? Várias coisas, mas principalmente é importante que a gente tenha a visão, né, tenha a visão clara dos impactos nos mercados públicos e no mercado privado. Tá? Os impactos disso tudo que a gente está falando. Olha só, o que aconteceu? Vamos fazer uma comparação do mercado privado para o mercado público e aí vai ficar, o raciocínio ele fica um pouco mais claro. Olha só. Aqui, esse primeiro gráfico aqui, essas primeiras barras são o mercado de saúde privada. Tá? Quando a gente está falando da ANS, a gente está falando de operadores de saúde, que é o grosso do mercado privado. Quando a gente vê o que era o número de procedimentos em 2020 realizados e a projeção para 2023, a gente tem um aumento de 114%. Quando a gente pega tudo que é realizado na saúde privada. A gente saiu de 397 milhões para 850 milhões, saúde privada. Quando a gente pega o mercado público, nesse mesmo período, a gente teve um aumento somente de 27%. O que isso quer dizer? Quer dizer, claro, que embora o mercado de saúde privada ainda seja menor, significativamente menor do que o mercado de saúde pública, a curva de crescimento dele é mais acentuada. O que aconteceu nesse período? O que tem acontecido no mercado de saúde privada para estimular isso e o que isso tem a ver com a gente quando a gente está falando de dispositivos médicos? Olha só, em 2022, as operadoras de saúde registraram 50,5 milhões de usuários. É o recorde de público desde 2014. Ok? Foram incluídos 49 itens no rol de procedimentos e eles tiveram lucro líquido, só que, por outro lado, eles tiveram lucro líquido de 2,5 milhões. Isso é zero para operadores de saúde. Zero. O mercado não cresceu nem nada e tal. Então vamos raciocinar aqui. O número de usuários cresceu, foram incluídos mais itens e o lucro líquido caiu. Isso significa, senhoras e senhores, que, por um lado, tem uma pressão do governo sobre os planos de saúde, para poder, e as margens vão ficando cada vez mais reduzidas, e por outro lado, estamos com outras modalidades de atenção à saúde, né? A gente vê aí os cartões de saúde, a gente vê aí outros tipos de plano, o saúde fácil, né? As casas de saúde fácil que a gente tem hoje. A gente vê isso acontecendo de uma forma contundente no mercado. Isso achata as margens dos planos de saúde. E o que a gente tem para 2023, se a gente pensar nisso? O rol taxativo, exemplificativo, que é, mais uma vez, uma forma de pressão do governo sobre os planos de saúde. Um outro fator aqui que eu pensei para a gente, só para ver como é que o negócio dos planos de saúde vai ficando complexo, né? Piso salarial da enfermagem, que impacta porque a enfermagem, ela é talvez, do ponto de vista do número de profissionais, o principal mercado, a principal mão de obra, né, de hospitais, né, que é o principal público de planos de saúde, e aumento progressivo de doenças crônicas. Quer dizer, a gente vai ter em 2023 e a partir de 2022, a partir de 2020, a gente está percebendo um aumento progressivo de doenças como diabetes e obesidade e outras doenças coronárias e outras coisas desse sentido. Isso achata ainda mais a margem, porque isso tende
a levar a crescer o potencial de sinistrabilidade dos planos de saúde. E aí o negócio vai ficando mais complexo. Por que eu trouxe isso aqui? A gente precisa pensar o seguinte: isso aqui está acontecendo com os planos de saúde, só que eles, obviamente, os planos de saúde, né, tem um congresso ali do lado de saúde suplementar, eles estão ali discutindo exatamente o que fazer. Eles não vão ficar parados de braços cruzados esperando isso tudo acontecer. Eles vão distribuir, né, esse peso para os outros players, né? Os fornecedores e os prestadores, eles vão ser equalizados de alguma maneira. E isso impacta no nosso mercado de dispositivos médicos. Inclusive, se a gente considerar o número de gloses do plano de saúde para procedimentos complexos, e se a gente considerar o quanto que eles vão barganhar, o quanto que eles vão discutir preço e esse tipo de coisa. Isso tudo impacta o mercado de dispositivos médicos e é por isso que isso aqui é tão relevante. Agora, tem um outro ponto que aconteceu, que tem acontecido, que é exatamente fusões e aquisições, não só em plano de saúde, né? E a gente viu isso aos montes aí nesses últimos anos, mas também em todos os elos da cadeia, né? Hospitais, laboratórios, né? E na indústria de dispositivos médicos. Isso tudo gera um movimento que a gente chama de verticalização, e isso vai afunilando o caminho do mercado. Quer dizer, quando afunila, a gente tem que ter mais força para passar, né? E essa força, esse fazer força para passar no mercado, a gente também tem observado quando a gente vê aqui que houve a inclusão de mais 49 itens no rol de procedimentos. Esses itens constituem, obviamente, oportunidades para as empresas que trabalham de alguma forma alinhadas com o plano de saúde, e é uma forma de forçar a passagem por esse mercado. Mas também, e talvez principalmente, avaliar, né? A gente tem observado que as empresas, de uma maneira geral, têm visto que com essa verticalização, com essas fusões e aquisições, o mercado, o poder de barganha tem sido concentrado na mão de grandes players. Isso significa que a gente tem que ter estratégias, né? As indústrias, as empresas e tal, têm adotado estratégias para poder se posicionar nesse mercado, né? Então a gente tem essas estratégias para fazer frente à verticalização. A gente tem observado tanto na indústria quanto na prestação de serviço e até mesmo nas operadoras, tá? Então isso são visões de mercado, são achados do mercado, das observações de mercado, que são absolutamente respaldadas e explicadas pelos números que a gente está mostrando, que vão constar no relatório setorial aí da ABMED, que é a base desse estudo, né? Então, aqui, já caminhando para a gente poder fechar, era importante que a gente veja também, por outro lado, quais que são os impactos disso tudo que a gente está falando. Quer dizer, como é que a gente consegue enxergar os resultados desses números, dessa movimentação de mercado toda que a gente tem falado. Os empregos gerados, e aqui eu estou falando somente de dispositivos médicos, nem estou falando da cadeia toda impactada, os empregos gerados por pelas empresas de dispositivos médicos, eles têm, mesmo que timidamente ali, crescido 6% mais ou menos ao ano, mas é um aumento que ele precisa de empregos gerados, que ele precisa ser observado com cuidado, porque no Brasil, nesse mesmo período aqui, de 2021 para 2022, que nós crescemos 5,74% em empregos, o Brasil como um todo caiu 24,4%.
na geração de empregos. Então a gente pode falar, especificamente observando esses números, a gente pode falar que a indústria da saúde e os elos da cadeia tem sido um grupo de empresas que é dos poucos grupos, quando a gente avalia o mercado como um todo, que tem puxado o desenvolvimento do país de uma forma positiva. Porque geração de emprego é desenvolvimento do país, né? E é raro a gente ver um mercado, um outro mercado que tenha apresentado esses resultados de forma tão persistente quanto o nosso, né? Assim, então, 150 para 161, 161 para 171, 171 para 181. E se a gente pega o gráfico geral, a gente vê exatamente o contrário. Então, para a gente fazer um compêndio geral de tudo que a gente viu aqui, a gente está numa indústria, num mercado altamente competitivo, né? Cada vez mais competitivo, e as fusões, as aquisições, essas operações estão mostrando isso de uma forma muito contundente. Esse mercado, a observação desse mercado e principalmente a visão dos dados, das informações desse mercado, são uma ferramenta importante para que as empresas de todos os setores, mas sobretudo a indústria, consiga fazer planejamento e tomar decisão. Os números desse mercado trazem uma realidade muito interessante de ser lida e de ser aplicada pelas empresas. É possível fazer isso, um planejamento mais assertivo com base nesses números. E o mercado está pujante, né? A gente vê que a indústria da saúde foi a mais impactada, obviamente, na pandemia, e é que está se saindo com uma curva mais interessante, embora a gente tenha uma tendência de estabilidade agora. Mas o mercado está evoluindo, está mudando, está evoluindo, e as empresas precisam fazer seu planejamento baseado nessa ideia. E, além disso, o mercado da saúde impacta muito positivamente o cenário econômico como um todo do país. É isso que a gente viu, é isso que a gente tem aqui. Eu fiz questão aqui de ser mais objetivo, mais direto ao ponto nos números e nas observações. E isso aqui tudo vai estar, então, no estudo da BIMED que vai ser lançado. E eu estou à disposição de todos que estejam ainda aí ouvindo para discutir sobre isso. Nós somos IN3 Inteligência e nós trabalhamos com número de mercado, números, insights, tamanho de mercado, tendências e potencial para as indústrias e para os prestadores de serviços da área da saúde. Estou à disposição, muito obrigado, viu?